Lucineide, obrigado pela permitiu fazer aqui minhas colocações. De antemão já parabenizá-la, parabenizar também Ricardo e Glaudécia por terem trazido esse tema tão importante, né, para a discussão durante a Tribuna Livre. Assim como parabenizar essa casa pela Tribuna Livre e pela importância que, no meu ponto de vista, tem esse momento que a gente pode ouvir exatamente os clamores da sociedade. Quando se fala do conselheiro tutelar, é importante que eu tenho a seguinte visão do conselheiro, que o conselheiro, na verdade, é um agente cidadão que mora na localidade e que tem interesse em defender os direitos da criança e do adolescente, independente da sua institucionalização. Sim. E por isso, na disposição geral, no artigo 131, diz lá que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Então aí vem o meu primeiro questionamento, né? Que autonomia está tendo o nosso Conselho Tutelar? Né? Por quê? Porque é fundamental que ele tenha os recursos materiais para que ele possa desenvolver sua função. E, por conseguinte, ele tenha essa devida autonomia. Sim. Né? Então, se ele é aquele agente lá da comunidade, que está vivenciando, que conhece e que vai efetivamente cobrar, né, do Estado como um todo, não só o ente federal, o estadual, também municipal, para que os direitos não sejam violados. Né? Sim. Então, a primeira questão é com relação a essa questão da autonomia do Conselho. Né? Porque é importante colocar isso, né, nesse momento, nessa discussão, porque nós não queremos, e eu acho que esse é o princípio maior, ninguém pode criar nenhum cabresto ao Conselho. Né? De jeito nenhum. Ninguém pode criar nenhum controle ao Conselho. Pelo contrário, o Conselho está lá para desenvolver exatamente essas funções. Então, essa era a primeira questão que eu gostaria de levantar e gostaria que, se possível, né, você fizesse uma exposição com relação a isso. Certo. Em relação à autonomia do Conselho Tutelar, nós estamos falando, o Conselho Tutelar ele é um órgão que age administrativamente. Ele não é um órgão punitivo, não é, que toma decisões que cabe à justiça tomar, mas ele age administrativamente. E essa autonomia, ela é feita de forma colegiada nas suas decisões colegiadas dentro do Conselho Tutelar. Então, assim, esse autônomo não é que se a gente tivesse essa autonomia de aparelhar os conselhos, de vir uma verba para o conselho, para que nós, quanto conselheiros, administrasse, certamente não estaríamos aqui, né, dialogando nesse sentido. Mas antigamente se fazia isso, em Natal tinha isso, hoje não. Então, a nossa autonomia, ela é uma autonomia que é tomada colegiada para que as decisões administrativas sejam realizadas de forma autônoma. Então, fiscalizados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Ok? Estou colocando isso, Lucineide, porque eu compreendo que na elaboração da lei orçamentária nunca se discute na profundidade ou se coloca os recursos, mas na hora das prestações de contas se percebe que os recursos não chegam ao fundo, né? Sim. E o que acaba acontecendo é que você tira exatamente essa autonomia. Então, é fundamental que, na hora que nós estamos agora recebendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que estaremos durante esse ano definindo o orçamento para o ano de 2017, que o Conselho, os conselheiros do Conselho Tutelar, né, se organizem. Nós nos colocamos, inclusive, à disposição, se quiser discutir um pouco sobre essa questão do orçamento, para que a gente possa, né, cobrar que seja atendido recursos para dar autonomia ao Conselho, tá certo? Sim. Para que essa autonomia possa funcionar, para que ele possa, não é autonomia de ter uma imensidão de recursos, mas que ele possa agir de forma autônoma e realmente fazer com que os direitos cheguem aonde efetivamente todos nós lutamos. Então, eu acho que essa é uma questão e eu gostaria de deixar essa indicação. Assim como a fiscalização e acompanhamento do fundo. Por exemplo, nós temos
vários fundos na assistência, e um deles é o FIA, Sim. né? E dentro desse recurso, todos os anos, o orçamento, quando é feita a prestação de conta, ele está zerado. Ou seja, simplesmente todas as ações que ocorriam com relação ao que foi projetado para o FIA não são executadas. Então, eu acho que isso é importante, porque a gente começa a ter uma maior participação e dá a possibilidade da gente ir alcançando um avanço, né, nesse princípio maior que é a do Conselho, de estar lá um membro da sociedade civil representando, né, a luta pelos direitos, representando essa sociedade. Então, por isso eu coloco nessa questão.